mercado de SUVs é tão grande no Brasil que tem modelos que a gente esquece que ele existe. E um desses exemplos é esse daqui, o Ford Territory, modelo que é vendido 2 anos por aqui mais ou menos, e com certeza você viu pouco deles na rua. Vou te mostrar o porquê disso, ou talvez o porquê você deva ter um desse na sua garagem. Roda a vinheta. E para você que chegou aqui agora, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário caso tenha alguma dúvida sobre esse veículo, ou caso você queira que a gente faça a avaliação de outro carro. Pode ser novo, usado ou seminovo, deixa aí nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. O Ford Territory, na verdade, é um veículo produzido na China por outra montadora, que é a JMC. Lá ele é vendido como Yusheng S330, não sei se é essa pronúncia em chinês, mas esse é o nome dele por lá. E o que é interessante disso, por ser um carro chinês, ele tem várias características que são muito características de carros chineses. Mas ele é vendido aqui como um veículo Ford, renomeado como Territory, e como um veículo Ford ele não poderia decepcionar em alguns pontos. E vamos começar falando dele aqui sobre design. O design dele com certeza também você já ouviu falar, que lembra muito a antiga geração da Evoque. E por que isso acontece? Isso acontece porque a JMC, lá na China, ela também é dona de outra marca, e essa outra marca de veículos na China ela é caracterizada também por fazer veículos que são muito parecidos com o veículo Land Rover, então talvez isso explique o design do Territory aqui no Brasil ser tão parecido com a antiga geração da Evoque. Mas falando especificamente desse modelo, aqui que a gente está com ele, que é a versão Titanium, versão topo de linha, o Territory já foi vendido no Brasil em 2 versões, hoje ele só é vendido em versão única, que é essa versão Titanium. E o que é legal de falar dele aqui é como ele tem principalmente nessa cor aqui preta, esse visual dark dele aqui dá um aspecto mais esportivo e mais luxuoso para o modelo. E na grade ele tem a grade em preto brilhante com alguns pontos cromados, que dá um aspecto mais requintado. Os faróis são full LED. Aqui na parte de baixo, na luz diurna, ele é luz diurna e também é seta. Então na hora que você der seta, ele vai apagar a luz diurna aqui e vai voltar para a seta. Voltando aqui na grade, ele tem a câmera frontal do sistema de câmeras 360. Na lateral, as rodas de 18 polegadas com acabamento misto de preto brilhante com o acabamento de roda mesmo. No retrovisor, a outra câmera do sistema 360. De lado você pode ver que ele é um carro bem grande. E lá atrás, o que dá a impressão de um carro maior, principalmente no interior, é essa janelinha aqui. Tem assim uma maior área envidraçada dele e dá esse aspecto no design aqui de teto flutuante. E vindo para a traseira, que também é legal de falar, são as lanternas dele, também em LED, com essa ligação cromada da parte superior, a câmera finalizando aqui o sistema 360 e o para-choque deles que é bem grande. Quando você olha o Territory de costas, ele lembra mais ainda a Evoque antiga e tem um aspecto de carro maior do que ele realmente é. O restante dos detalhes eu vou mostrar para você lá dentro. Aqui no interior do Territory é legal falar também do acabamento dele. Então aqui nessa parte superior ele tem um acabamento escuro em borracha macia. Esse aplique aqui em madeira, preto brilhante, cromados aqui nas saídas do ar. Essa moldura também preto brilhante da central multimídia. E aqui na parte inferior já tem a cor na mesma tonalidade dos bancos, que é um creme mais clarinho. Isso é bem característico de carros chineses, que o acabamento ele mescla de tudo um pouco. Então a gente tem aqui borracha costurada, a gente tem aplique de madeira, preto brilhante, cromado. Então aqui a gente não pode falar que não tem um acabamento do jeito que você gosta, que aqui tem para todos os gostos. E agora falando aqui do que ele tem aqui dentro do carro. A começar aqui do lado esquerdo na porta, a gente tem os comandos dos vidros elétricos. Aqui é legal falar que o comando dos retrovisores é um botão bem grande. O que normalmente acontece é que são os botões pequenos, mais discretos, mas aqui não. Aqui para regulagem dos retrovisores é um botão bem grande. Também é interessante falar nesse carro que o botão de partida fica aqui do lado esquerdo, como acontece nos carros da Porsche. Então o botão de partida do lado esquerdo. Continuando aqui do lado esquerdo, ele tem aqui na alavanca o acionamento dos faróis de maneira automática e na parte inferior uma outra alavanca aqui para o piloto automático adaptativo dele. Então o acionamento aqui é por alavanca, não é no volante. O volante dele é multifuncional. Do lado esquerdo aqui a gente tem os controles do computador de bordo, do painel dele, e do lado direito a gente tem os controles da central multimídia. Falando aqui do painel,
Ele tem basicamente 3 visualizações que você pode ter do visual dele. Aqui a primeira delas é a Fashion, que ela é mais, digamos, mais moderna. A outra visão aqui que a gente tem é uma visão esportiva, que é bem parecida com o que é utilizado nos carros da Audi mais antigos, em alguns modelos da Peugeot. E a clássica, que é o que imitaria um veículo mais de mostradores analógicos. Outras funções que ele tem aqui, por exemplo, ele tem as informações do que você está tocando de áudio, as configurações do veículo, se o carro tem alguma falha ou não, e aqui o computador de bordo que mostra o consumo dele, que no momento de 7,6 km por litro, a autonomia. São bastante informações aqui que você tem, quanto de consumo desde o abastecimento. Então tem bastante informações aqui para você ter noção de quanto que o veículo está rodando, qual que é a calibração dos pneus, o estado dele, temperatura. Tem bastante coisa. Vindo aqui agora para a área central, para a central multimídia, o que é legal é que ela tem a conectividade com celulares Android Auto e Apple CarPlay, uma central de 10.1 polegadas e é uma conectividade sem fio. Mas fora essa função de conexão sem fio, é interessante falar aqui dessa central, essa função que a gente tem aqui, que você consegue colocar até 4 telas, então eu consigo ter a visualização disponível como uma forma de atalho mais fácil do que eu tenho para usar. Então eu posso ter aqui, por exemplo, ar-condicionado, informações de Bluetooth, telefone e aqui informações de áudio. Só que qual o problema disso é, eu consigo priorizar aqui quais são as telas que eu quero ter mais facilmente aqui para mim, só que eu não consigo manter essa tela e fazer o comando de qualquer coisa. Então, um exemplo, eu estou aqui, se eu quero abrir o Apple CarPlay, quando eu clico, ele vai dar o destaque só para minha tela, e quando eu clico em Apple CarPlay, aquela função de 4 telas disponíveis desaparece. Então aqui é legal para você usar como atalho mesmo de funções, do que é mais fácil você utilizar, você consegue customizar o que você tem aqui na tela, mas todas as funções, se eu for clicar aqui também, eu só consigo mexer dando destaque. No Apple CarPlay, eu preciso abrir a tela completa. Vindo aqui para a região inferior, eu tenho os botões. Esse primeiro aqui que faz o controle de ligar e desligar o ar-condicionado. O problema é que aqui eu só consigo ligar e desligar para controlar a temperatura, como você viu, é na central multimídia. A função de ar-condicionado automático. E também é legal falar que esse carro ele só tem ar-condicionado de uma zona, não tem ar-condicionado de 2 zonas. Para o porte dele, isso é um detalhe que é importante. Aqui, botão de luzes de advertência, desembaçador dianteiro e traseiro. E aqui vindo para essa área inferior. A alavanca de câmbio dele eu tenho a possibilidade de fazer trocas manuais. Então para fazer isso eu tenho que jogar o câmbio para cá e trocas, aumentar a marcha para frente, reduzir marchas para trás. Ele não tem troca de marcha no volante. Aqui a gente tem o botão do freio de estacionamento eletrônico. Aqui eu tenho o botão do sistema de freios automáticos. Quando eu paro o veículo, se eu deixar esse sistema acionado, ele vai deixar o veículo parado e só vai andar com o veículo quando eu acelerar. Aqui o botão da função Sport, então ele tem 2 funções aqui, o modo normal e o modo Sport. Aqui o alerta de mudança de faixas, o assistente de estacionamento autônomo e para ligar e desligar os sistemas aqui do sensor de estacionamento. Aqui eu tenho alguns atalhos para a central multimídia, então eu venho aqui, eu posso colocar aqui em Home para poder mudar as funções que eu quero utilizar. Posso aqui um botão de voltar, ou posso controlar aqui por essa tela. Então aqui eu mudo as funções que eu preciso por esse botão rotativo. Mas aqui eu tenho um porta-copos e um suporte pequeno aqui, ele fica meio sem função. E é legal aqui também, mais escondido, esse baú, que ele não é refrigerado, ele é um baú simples, mas ele é bastante grande para você guardar vários objetos. Falando aqui em acabamento de bancos. Os bancos eles são em couro
tanto o banco quanto o volante, eles são em couro natural, não é couro ecológico. Tem acabamento perfurado e acabamento liso. Só que o problema deles é que os bancos, apesar de ser grande, eles não têm um bom apoio lateral. Então, quando você faz curvas, você precisa, em alguns momentos, ter que segurar aqui no banco para não escorregar lateralmente. Então, esse é um ponto que precisaria melhorar. E um detalhe aqui interessante que eu esqueci de falar para vocês, sobre o sistema de ar-condicionado dele. No sistema de ar-condicionado, eu consigo fazer os controles aqui direto pela tela, nas funções, e mudar aqui as funções de posicionamento. Mas aqui só consigo mudar frontal e pés. Se eu tiver que colocar o superior, só ligando na função de desembaçamento mesmo. O restante dos detalhes eu vou mostrar para vocês aqui atrás do modelo. E antes disso, não pode esquecer a função do teto solar panorâmico dele em vidro. Também é uma função bastante interessante. Agora sim, banco de trás. Aqui sim a gente tem que dar um bom destaque para esse carro no quanto ele é espaçoso aqui no banco de trás. Então aqui o banco posicionado na minha posição de dirigir normalmente. Eu tenho 1,74 m. Então se eu tivesse uma pessoa maior aqui atrás, mesmo assim ela teria um bom espaço para a perna. Então aqui, se eu quiser me posicionar e esticar a perna, eu consigo de maneira bem tranquila. Além disso, a altura para o teto, pelo menos para minha altura, é boa, não é tão espaçoso assim quanto poderia se esperar, mas é um espaço razoável. E eu tenho um bom conforto, tenho apoio para as mãos, tem essa parte central aqui com apoio de copos, legal de falar. Só vai prejudicar mesmo para quem é o passageiro da área central, porque essa parte aqui é um pouco maior, mais saltada para fora. Mas o conforto de bancos é bom, o apoio das costas é bom, ele é bem confortável. E vindo aqui mais para a área central, também é legal de falar que ele tem saídas de ar condicionado para os bancos traseiros, mas sempre lembrando que esse carro ele tem um ar condicionado de zona única, então a temperatura que foi programada lá na frente é a mesma que vem aqui para trás para todos os passageiros. E por fim, uma saída para carregamento de celulares. E o restante eu vou mostrar para vocês agora, depois de tudo isso, como que é andar com esse carro, como ele se comporta na cidade, na estrada. Vamos lá. Dirigindo aqui o Territory Titanium. Antes de tudo isso, se você não é inscrito no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário no vídeo, deixa seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nas dúvidas aí no comentário. E caso queira que a gente faça avaliação de algum outro carro, também é só deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação. Mas falando aqui sobre o Territory, na dirigibilidade dele, ele vem equipado com motor 1.5 turbo. Ele é um motor que ele não é um motor comum, um motor a combustão, é um motor no ciclo Miller. O ciclo Miller é um motor de ciclo Atkinson com turbo. E nesse ciclo ele não prioriza tanto a potência do veículo, ele funciona num regime dos 4 tempos do motores, diferente do motor de ciclo Otto, que é o que a gente mais tem disponível aí. Os motores de ciclo Atkinson geralmente a gente consegue obter mais em veículos híbridos. Mas esse carro aqui, por ser um carro com motor único, com motor do ciclo Miller, a gente percebe primeiro o quanto esse ciclo diferenciado dele pensado mais numa eficiência de funcionamento do que numa potência em si, o quanto ele atrapalha no uso diário na dirigibilidade dele. Então, por exemplo, esse carro ele é um motor 1.5 turbo de só 150 cavalos e tem torque máximo de 22,9 kgfm. Esse motor ele é tocado por um câmbio CVT que simula até 8 marchas, então ele vai simular essas 8 marchas só quando você colocar na função manual. E a função manual desse carro é somente aqui na alavanca. Então ele não tem trocas de marchas manuais no volante, como é mais comum para veículos dessa categoria, troca somente aqui. E o que a gente percebe de antemão assim dessa falta de potência dele é que esse carro ele tem quase 1,7 toneladas, é um carro bem pesado, e o câmbio CVT é um câmbio CVT que ele tem um funcionamento mais próximo, mais parecido dos veículos CVTs antigos.
E o que é isso? É um carro que tem um câmbio que tende a mostrar mais patinação do que os veículos atuais. E essa patinação deixa o carro lento, principalmente nas saídas de semáforo, numa retomada, em arrancadas. Então vou mostrar para vocês aqui, pegar um trecho aqui um pouco mais livre e eu consigo mostrar para vocês como que é o comportamento dele de aceleração. Esperar só mais um pouco. Então aqui, esse problema de aceleração ele ocorre nas duas funções, seja no modo normal ou no modo Sport. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é no modo normal. Então passando aqui, ó, modo normal acelerando. Eu vou colar o pé aqui. Ó, quanto tempo ele demorou para que ele saísse da imobilidade e arrancasse. A rotação do motor subiu demais. Se eu for fazer a mesma coisa aqui na função Sport, presta atenção que não é muito diferente o comportamento dele não, ó. Ó, 5.000 RPMs para sair de uma velocidade de 50 km por hora para chegar a 65. É muito lenta essa resposta dele. Só que, apesar de tudo isso, apesar de ser um carro de retomadas demoradas, um carro de aceleração demorada, no uso urbano, caso você não vá fazer acelerações, ultrapassagens em condição de ciclo normal ou em ciclo de trânsito, é um carro bem gostoso de dirigir. Talvez aqui o principal mérito desse conforto seja o quanto ele é macio na questão de manobrar o veículo, nas curvas, o quanto o volante dele eletroassistido tem uma calibração boa, seja aqui para o uso normal, seja para fazer manobras, e o quanto a suspensão dele tem uma calibração confortável. Ele é um carro, para você ter uma noção, de que a suspensão dele ela tende mais a maciez, bem mais a maciez do que a firmeza. É uma suspensão bem característica de carros americanos. Então, se você gosta de carro macio, esse daqui é um prato cheio para você. E só que qual que é o problema disso? Esse excesso de maciez, quando você pega o veículo em estrada e vai fazer acelerações ou vai fazer uma curva mais em alta velocidade, essa tendência do veículo baixar a frente em curvas, tombar a carroceria lateralmente, faz com que ele saia mais de frente. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas nada de que fuja da normalidade. Mas um outro ponto positivo que a gente precisa mencionar aqui desse carro é com relação ao piloto automático adaptativo dele. Esse carro ele tem um piloto automático adaptativo com uma função interessante, que é a função Stop and Go, que aqui eu estou programando a velocidade máxima de 50 km por hora, eu posso usar ele na cidade, tirei o pé aqui, normal ele vai acelerar, determinei a velocidade máxima de 50 e ele vai se basear de acordo com o veículo à frente para acelerar e frear, mantendo uma zona segura que você também pode determinar aqui qual que é a distância mínima do veículo à frente. Caso o veículo da frente freie total até imobilidade, o carro parou na frente e ele voltou a acelerar em até 3 segundos, caso isso ocorra em até 3 segundos, o território ele volta a acelerar também normalmente e volta à velocidade normal. Caso o carro da frente ele demore mais do que esses 3 segundos, aí você precisa voltar a acelerar. Quando você acelera, ele volta à condição normal de uso. Nesse caso aqui isso não vai acontecer, porque aqui é um farol, o carro vai parar normalmente, ó, não estou tocando no pedal de freio, ele freou e manteve a distância que eu setei aqui como uma distância segura. Outros detalhes aqui que são importantes de falar desse carro é com relação a itens de série. Ele, por ser um carro de categoria superior, um SUV médio, ele é muito bem equipado. Então a gente tem aqui o computador de bordo dele digital, a central multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay, mas dá para destacar também aqui os bancos dele que tem regulagem elétrica, aqui da posição do motorista, e ele também tem um outro ponto legal de falar, são 6 airbags. Aqui ele tem airbags frontais, laterais e de cortina, tem controle de tração, controle de estabilidade, claro, o piloto automático adaptativo, ele tem sem alertas de ponto cego, você ouviu no vídeo o momento que ele apitou. Vou dar um exemplo aqui, tem um carro na minha lateral, se eu der a seta para mudar de faixa, ele vai me avisar que tem um carro próximo, se eu começar a mudar de faixa. Então aqui, como eu não aproximei, ó, agora aconteceu. Ele avisa que tem aqui o nosso alerta de
de posição lateral, e ele também tem um alerta para poder manter o veículo na faixa. Quando eu ligo aqui, através do botão, ele vai manter o veículo na faixa e evitar que você se desloque sem necessidade. E caso isso ocorra, ele vai aplicar a correção também. Bom, esse é o Ford Territory. O que você achou desse carro? Você compraria, não compraria? Deixa aí também nos comentários. E agora falando de mercado, quem são os concorrentes ou com quem o Territory concorre aqui no mercado brasileiro, que ele é tão grande assim para SUVs? Basicamente, a gente pode falar de dois modelos principais aqui. O primeiro é o Jeep Compass e o outro modelo que ele concorre também nessa categoria seria o Chevrolet Equinox. Só que, comparado aos outros modelos, o que o Territory perde principalmente é a questão de potência. Tanto o Compass quanto o Chevrolet Equinox são veículos de potência elevada, em comparação a esse carro que só tem 150 cavalos, e também eles são carros que têm a tecnologia flex de combustível. O Territory é somente a gasolina. Nesse ponto ele perde, no entanto, quando a gente compara aqui nível de itens de série, ele é bem semelhante. Então, é mais uma questão aí de você ver o que você precisa do que você entende como necessidade, mas se você comparar com um carro mais potente, um carro que também seja mais econômico, no caso, é bom você pensar nos concorrentes, ou pensando em tecnologia, pensando em conforto a bordo, acabamento, o Territory pode ser uma ótima opção. Ele é bonito, é muito bem equipado, é bom de dirigir, é um carro confortável, só que falta potência, ele peca ainda em alguns pontos característicos de carro chinês, principalmente na dirigibilidade, tem o pedal de freio que demora para responder, tem o câmbio CVT que tem a aceleração com delay, então são vários probleminhas assim que quem quer ter uma experiência melhor de direção desse carro, principalmente em estrada, vai sentir diferença se, por exemplo, vier dos concorrentes. No entanto, quando você pensa no conforto a bordo, na qualidade do acabamento e na lista de itens de série, talvez ele seja uma ótima opção para você, principalmente para o uso urbano. Mas e você, o que você achou? Você compraria ou não compraria o Territory? Deixa aí nos comentários. Valeu, galera!